Canal Palavras com Fé apresenta para vocês a história e oração de Santo Antônio. No dia 13 de junho, comemoramos um dos santos mais famosos do Brasil, a vida de Santo Antônio. Conhecido por ser um casamenteiro, e o que muitos não sabem é a bela história de devoção por trás desse santo. A fidelidade constante de Antônio ao seu coração e aos princípios de Deus fez dele um exemplo ímpar de devoção e caridade para todos nós. História: Santo Antônio recebeu o nome de Fernando quando nasceu em Lisboa, e desde cedo se dedicou a rezar pela proteção de Deus. Ele veio de uma família rica, de sobrenome de Bulhão ou Bulhões, mas desistiu dessa vida por volta dos 15 anos e entrou em um mosteiro agostiniano e ingressou na ordem franciscana aos 20 anos. Na época, ele demonstrou grande interesse em estudar a Bíblia e o clero, mas nada mudou a vida de Santo Antônio e seus objetivos na Igreja Católica mais do que um fato isolado. Após ver as relíquias de missionários franciscanos que foram para o Marrocos, Fernando, determinado a seguir seu exemplo e solicitado a fazê-lo, foi lá que mudou seu nome para Antônio e aceitou seu pedido. Mas Deus tem outros planos para ele. Santo Antônio estava muito doente e teve que retornar à Itália, onde encontrou São Francisco e passou a viver em um mosteiro escondido no norte da Itália. A convite do Papa Francisco, ele pregou, e seu dom e sabedoria foram tão grandes que em pouco tempo, graças a ele, uma grande atividade católica se desenvolveu na Itália e na França. Suas pregações foram responsáveis por trazer muitas pessoas que estavam afastadas da Igreja. A saúde de Santo Antônio era tão ruim que ele teve que se retirar para um convento perto de Pádua, onde permaneceu até os últimos dias de sua vida. Lá, ele escreveu muitos sermões, que foram publicados posteriormente. Antônio morreu em 13 de junho de 1231, após uma grave crise de hidropisia e foi canonizado pelo Papa Pio XII apenas 11 meses após sua morte. Santo Antônio teve a sua reputação de santo casamenteiro, e muitas histórias são contadas, mas ninguém sabe ao certo as origens dessa piedade. Disse que pode ter sido por causa de um milagre a favor das mulheres. Ele deixou um recém-nascido falar em defesa de uma mãe injustamente acusada de infidelidade pelo pai, mas a história mais famosa é a que contaremos a seguir. Uma mulher, farta de fome e necessidade, decide prostituir sua filha na tentativa de deixar sua vida miserável. Essa pessoa, por sua vez, não aceitou a vontade da mãe e rezou muito para que Santo Antônio a ajudasse. Em uma de suas orações, ela agarrou a imagem do santo e rezou tanto que de repente um bilhete caiu em sua mão. Estava endereçado a um mercador local e dizia: "Senhor, por favor, dê a essa garota uma moeda de prata equivalente ao peso desta nota. Assinado, Antônio." Sem hesitar, ela correu para a loja e entregou o bilhete ao comerciante. O comerciante, por sua vez, resolveu ceder ao pedido da jovem e colocou o papel de um lado da balança e no outro lado a moeda de prata. Para sua surpresa, o bilhete era mais pesado. O senhor comerciante só conseguiu colocar 400 moedas de prata na balança para equilibrar, pois o bilhete pesou muito mais e foi aí que o fato passou a ser conhecido. Por conta disso, a jovem passou a receber muitas propostas de casamento, inclusive de bons homens, o que logo a levou a um casamento feliz e duradouro. Desde então, muitas meninas começaram a rezar a Santo Antônio sobre o tema do casamento. Oração a Santo Antônio. A vós, Antônio, cheio de amor a Deus e aos homens que tiveste a sorte de estreitar entre teus braços ao menino Deus, a ti cheio de confiança, recorro na presente tribulação que me acompanha. Te peço também por meus irmãos mais necessitados, pelos que sofrem, pelos oprimidos, pelos marginalizados, pelos que hoje mais necessitem de tua proteção.
fazei que nos amemos todos como irmãos, que no mundo haja amor e não ódios. Ajudai-nos a viver a mensagem de Cristo. Vós, em presença do Senhor Jesus, não cesses de interceder a Ele, com Ele, por Ele, a favor nosso ante o Pai. Amém. Canal Palavras com Fé agradece a cada um que assistiu este vídeo, e que Deus os abençoe.